Hoje é um culto de ceia. O tema é o sacrifício de Cristo por nós. Eu gostaria que você imaginasse o que é o sacrifício de alguém por nós. Quantos pais já se sacrificaram pelos filhos? Já abriram mão de prazeres, já abriram mão de coisas, já abriram mão dos seus interesses por um filho. E agora eu quero que você analise também o sacrifício de um filho por um pai. Quantos filhos já se sacrificaram por um pai, por uma mãe? Já abriram mão de seus sonhos pelos pais? Já abriram mão de tantas coisas que poderiam conquistar em função dos seus pais? Agora imagine alguém abrir mão da sua vida por um desconhecido. Não gera sentimento, não gera algo que nos dá uma emoção diferente, não gera algo tão surpreendente. Sabe por quê? Porque o sacrifício de alguém só é aceito quando há algo que se chama compaixão, quando há algo que se chama estar no lugar do outro, fazer o outro maior do que a nós mesmos. O sacrifício de Cristo na cruz nada foi do que alguém sendo grande e se tornou pequeno na terra de pequenos, que ele os olhou como grandes. Precisamos compreender que Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você, mas não foi qualquer morte. Não foi simplesmente uma forma de salvação, foi uma forma além de uma salvação. Foi uma forma de transformação, porque a salvação é apenas o objetivo final, a transformação é o objetivo inicial. Nós estamos aqui diante de uma igreja adorando a Cristo, estamos aqui reconhecendo o seu sacrifício, estamos aqui prontos a ceiar para rememorarmos tudo aquilo que aconteceu na história de Cristo. Por quê? Porque houve uma transformação em nossa vida. E quando não há uma transformação em nossa vida, não basta eu dizer, Jesus morreu por mim. Não basta eu dizer, Jesus, sobre ele estava todos os meus pecados, as minhas feridas, as minhas dores. Não importa dizer isso. Agora, se a minha consciência me leva a compreender que todo esse processo é um processo de transformação e que eu preciso mudar todos os dias o meu caráter, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, e que isso é de dentro para fora, eu começo a perceber que esta morte tem um valor muito importante para mim. Não é uma morte de alguém que eu amava, porque eu não o conheci. Não é a morte de um parente, porque eu não tinha nenhuma ligação com ele. É uma morte de um estranho, que me chamava de povo gentil. Eu não fazia parte do povo dele. E quando eu começo a compreender a história dele, eu começo a ver que humanamente seria impossível alguém se levantar na face da terra e dizer que estava morrendo por mim. E eu digo isso porque há pessoas que pensam dessa forma. Um lunático veio aí, disse que era profeta e resolveu dizer que aquela crucificação foi um marco histórico porque ele morreu pela humanidade. Não. Quando eu começo a compreender que há fatos históricos que comprovam a sua existência antes dele nascer, eu começo a perceber que esse homem era muito mais do que um parente, era muito mais do que um conhecido, ele era
o Filho de Deus, que veio à terra para morrer por mim e por você, porque somente o Filho de Deus teria a coragem, a ousadia, a compreensão da necessidade que era nos salvar. Eu quero ler com vocês alguns versículos desse capítulo, não vou ler até o final, para não me estender muito, mas que está em Isaías 53, do 1 em diante. Essa referência bíblica acontece muito tempo antes do nascimento de Jesus. Há no mínimo 500 anos antes dele vir à existência. Um profeta chamado Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, a face, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Este homem passou pela terra e nem todo mundo deu ouvidos à sua pregação. Nem todo mundo acreditou nos milagres que ele fez. Nem todo mundo tinha ele como sendo o Filho de Deus. E isso tudo está sendo dito aqui por um profeta, que diz assim: esse homem vai passar por isso, o povo vai ver ele desta forma, e tudo isso que eu estou falando vai acontecer, e só então saberão que ele é Deus, e só então saberão que ele veio para resgatar um povo, e só então saberão que os milagres que ele fez foram verdadeiros. E esse homem, ele passará pela terra e vão escarnecer dele, vão dizer que ele é um lunático, vão dizer que ele estava por aqui fazendo apenas uma bagunça no sistema. E esse homem morreu. O Senhor disse que sobre ele foi toda a dor do mundo. O Senhor, isso, Isaías falando profeticamente, dizendo e escrevendo isso, o Senhor disse que esse homem levou sobre ele todos os pecados da humanidade, levou sobre ele o castigo que iria trazer a paz para a humanidade. Ei, olha que tremendo isso. O Senhor está dizendo que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí o tempo passa, e 500 anos depois, esta criança nasce, e o nome dele é Emanuel, e o nome dele é Deus entre nós. A humanidade da época se preocupasse com o nascimento de uma criança. E alguém estava ligado nessa profecia. O Deus vivo tirou seu filho de um reinado perpétuo, verdadeiro e justo, e trouxe para um reinado pobre, desprezível, miserável, para morrer por uma humanidade que o desconhecia. E ele habitou nessa terra, e esta profecia se cumpriu na vida daquele povo, e ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram.
Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não aceitou, porque o povo judeu imaginava que, por ser o povo escolhido por Deus, era o povo que tinha direito a todas as coisas, era o povo que tinha o direito ao melhor dessa terra. Eles esperavam um rei com uma capa, um cetro, uma coroa, um trono de glória, para habitar numa terra desconhecida, numa terra que achavam que fosse o céu, mas essa terra não é o céu. E eles não aceitaram o Cristo, eles não aceitaram Jesus. Mas mesmo assim, Jesus passou pela terra, e por onde ele passava, havia multidões, mas os olhos dele não estavam nas multidões, os olhos dele estavam na minoria, no necessitado, no pobre, no doente, naquele que era abandonado pelo sistema. Ele não era político, mas o sistema sempre existiu, e ele fez do sistema algo totalmente inverso à vontade divina. Ele curou o leproso, ele perdoou a prostituta, ele multiplicou pães e peixes, ele curou enfermidades das mais variadas, ele perdoou pecados, ele acolheu um mendigo necessitado, ele mostrou o que é matar a sede, ele explicou o que é saciar a fome, ele morreu por nós. Foi esse Jesus que está descrito em Isaías 53, que existiu e que fez com que tudo se tornasse um fato, e fez com que o povo judeu fosse levar ele até um matadouro, como uma ovelha muda, uma ovelha pronta para ser escarnecida, uma ovelha pronta para ser morta, sem reclamar. E mesmo depois de pendurado naquele madeiro, ele disse: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que dizem e nem o que fazem. Diante de todas as dores que ele teve, diante de todas as afrontas que ele teve, ele ainda teve a capacidade de dizer: Senhor, não te preocupa com as minhas dores nessa cruz, não te preocupa com a minha alma ferida, não te preocupa, porque logo vai passar, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia ter dito: tu poderia ter desistido de pagar esse preço, porque eu te dei um corpo, eu te dei uma alma, eu te fiz um homem para viver na terra dos viventes. Mas ele disse: Senhor, eu te pedi, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu também te disse: mas que seja feito a tua vontade. Entenda que o homem, 100% homem, não fez prevalecer a sua vontade. Ele deixou muito claro que prevaleça a tua vontade. Nada é mais importante do que Deus, nada é mais importante do que o que tu tem para a humanidade, nada é mais importante que a salvação, nada é mais importante do que viver contigo. Isto é passageiro, contigo será a eternidade. Por que eu falo isso? Porque Jesus, ele veio 100% homem, para mostrar para nós que somos 100% humanos, que o que nós devemos dizer é o seguinte: Senhor, não te preocupa com o que eu estou passando, não te preocupa comigo, mas que seja feito a tua vontade. Porque quando é feita a vontade de Deus, eu sei para onde eu vou. Agora, quando é feita a minha vontade, eu não sei para onde eu vou, porque são escolhas humanas, são escolhas erradas, equivocadas. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu te dou, porque Ele quer te ver feliz. Mas quando diz: Senhor, seja feito a tua vontade, Ele vai dizer: estou com saudade de ti, logo estaremos juntos. Isso vai passar,
e a tua alegria vai ser eterna do meu lado. É isso que nós precisamos buscar. Não se preocupem com o que estamos passando. Não se preocupem se vão morrer ou se vão viver. Se preocupem em que Deus faça a vontade dEle através das nossas vidas. Isso é ser cristão. Isso é estar consciente das regras de fé. Estamos vivendo momentos há muito tempo de busca por coisas que Deus não manda buscar. Estamos sofrendo por querermos coisas que Deus não quer. Estamos sendo escravizados pelo mundo por queremos ter sentimentos absurdos. É o momento de nos voltarmos para Deus e dizer: Senhor, seja feito a tua vontade. Que prevaleça o teu querer na minha vida. E muitas vezes o querer de Deus na nossa vida não é o nosso. Sim, não é o nosso, porque o nosso coração é enganoso. O dele é perfeito. Jesus Cristo veio, passou por tudo isso. E hoje nós, 2020 anos depois da morte dele, somos as suas fiéis testemunhas. E podemos dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele era o Cristo, Ele era o ungido, Ele foi desprezado para que hoje Ele seja glorificado. Eu ouvi o que Isaías falou, eu sei da história que foi um fato que ele viveu, e eu sou testemunha desse grande amor, porque os milagres que Isaías falou, que o povo da época não acreditou, eu tenho certeza que aconteceu, porque até hoje ele acontece no nosso meio, porque até hoje Jesus se revela no nosso meio, porque até aqui Jesus tem nos ajudado, Jesus tem multiplicado, Jesus tem levantado os seus, e o seu povo não é um povo arrogante, não é um povo da soberba, não é um povo orgulhoso, não é um povo doente, não é um povo obstinado. Hoje o povo de Deus é um povo humilde, é um povo que ama, é um povo que se doa, é um povo que carrega a sua cruz, e é um povo que, se precisar, carrega a cruz do próximo. Por quê? Porque a palavra nos ensina, e nós aprendemos, que para sermos cristãos precisamos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. E aí a gente consegue ver que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e que sobre as suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós podemos ser chamados de povo de Deus, e como povo de Deus nós não levaríamos ele para a cruz. Nós não levaríamos ele para ser julgado por um rei. Nós não levaríamos ele para ser escarnecido por uma população. Nós não colocaríamos ele para ser concorrido entre um bandido ou um santo. Porque hoje nós temos a consciência. Aquilo que aconteceu foi necessário. Hoje não mais. Hoje, quem colocar Cristo na cruz novamente é réu do sangue do Cordeiro. Quem colocar Cristo em escândalo é réu do sangue do Cordeiro. Para quem conhece a palavra, viva a vontade de Deus, não a sua. Não deixe o teu coração te enganar. Se doe pelo próximo. Se doe pelo teu filho, se doe pelos teus pais, se doe pelo teu irmão, porque esse foi o ensino de Jesus. Ele veio para nos ensinar, ele veio para dizer: valeu a pena o meu sacrifício. Jesus Cristo, ele não foi crucificado
porque Ele quis. Ele foi crucificado porque a humanidade quis. A humanidade aceitou a sua crucificação para que pudesse ser salva. Não havia um outro meio. Tudo cooperou para que aquilo acontecesse, pois já estava estabelecido. Como está estabelecido a sua salvação ou a sua perdição. Somos todos predestinados, aceite você ou não. Deus conhece as nossas atitudes. Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele já profetizou sobre você. Os fatos estão acontecendo neste momento na sua vida, para que no futuro os teus filhos e netos e as próximas gerações possam dizer: o meu avô, a minha avó, meu bisavô, minha bisavó, os meus pais seguiram Jesus e estão salvos. O meu avô, a minha avó, meus bisavós, meus pais negligenciaram o entendimento de Jesus e não foram salvos. No momento que eu me batizo e entrego a minha vida a Deus, crente, você não está brincando de ser crente. Isso aqui é algo muito sério. Muito sério. Pare de se preocupar com os seus problemas. Sim. Se Jesus se preocupasse com o problema dele, que era grande, Ele não teria morrido naquela cruz. Pare de se preocupar e ame o teu próximo. Ame o teu próximo. A palavra diz assim, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está escrito. Nega a si mesmo. Para de ficar olhando para o seu umbigo. Para de ficar olhando para o seu problema. Para de ficar murmurando e reclamando. Para de ficar pensando em coisas que não está escrito na Bíblia. Para com isso. E Ele diz: negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Não venha pedir: Senhor, tira a cruz, eu não quero mais carregar, eu quero uma vida abundante, eu quero um fardo leve. O fardo leve vai ter, mas vai ter fardo. Tem cruz. O cristão tem cruz para carregar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. É dessa forma que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Aí você que está me assistindo, de repente você pode estar pensando: por que eu tenho que aceitar Jesus se a vida é igual para todos? Não é igual para todos. Para quem não tem Jesus, a vida é um vazio. Você não sabe para onde vai e nem de onde você vem. Mas para a vida de quem tem Cristo, eu sei de onde eu vim e eu sei quem me espera. Esta é a diferença. Eu sei para onde eu vou. A morte não me assusta. A morte é apenas uma porta para a vida eterna. Porém, a morte, para muitos que estão apavorados, é uma porta para o inferno. Porque os filhos de Deus têm certeza para onde vão. Os filhos de Deus não temem a morte. Os filhos de Deus estão garantidos e seguros pela mão do Senhor. No leito de morte, infelizmente, aqueles que não têm Deus, eu já vi isso, são buscados por hóstias malignas. É um desespero, é um pranto, é um temor. Pedem socorro. Mas já vi também muitos cristãos partirem e com um sorriso nos lábios dizem: eu estou indo para o braço do Pai. Fique de pé em nome de Jesus.